Você já se perguntou por que a Segunda Guerra Mundial matou muito mais pessoas do que a Primeira? Tudo bem que a Primeira Guerra durou 4 anos e a Segunda 6, mas ainda assim, a diferença do número de mortos é gritante. As estimativas apontam que cerca de 80 milhões de pessoas perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto na Primeira foram cerca de 16 milhões. São 64 milhões de mortos a mais. Vários fatores fizeram da Segunda Guerra Mundial o pior e mais mortífero conflito da história da humanidade. Para começar, os bombardeios eram extremamente estratégicos. Os avanços na tecnologia fizeram com que as aeronaves pudessem voar mais rápido e mais longe e, assim, bombardear alvos inimigos. Mas vale lembrar que, nessa época, não eram feitos bombardeios de alta precisão, iguais aos que vemos hoje, como, por exemplo, a precisão dos ataques na guerra entre Rússia e Ucrânia. Naquele tempo, não havia muita precisão. Então, muita gente que não deveria morrer acabou morrendo, principalmente civis. As bombas tinham que ser lançadas de aviões viajando em alta velocidade, o que tornava ainda mais difícil acertar o alvo. Por isso, tanto os países aliados quanto os países do eixo começaram a bombardear indiscriminadamente as cidades. A Alemanha bombardeou a Grã-Bretanha, matando 80 mil pessoas na série de bombardeios que ficou conhecida como Blitz. No verão de 1941, foi a vez de bombardeios em larga escala acontecerem na União Soviética, matando pelo menos 500 mil pessoas. Já os bombardeios dos aliados na Alemanha, que tinham como objetivo destruir edifícios e reduzir a moral da população, foram muito intensos no ano de 1943. No caso, casas da cidade de Hamburgo e Dresden foram completamente incendiadas. Estima-se que cerca de 500 mil alemães morreram como consequência dos ataques. Além disso, a destruição completa das moradias e da infraestrutura das cidades teve muito mais efeitos sobre a população. O bombardeio de Dresden, por exemplo, deixou cerca de 100 mil pessoas sem casas durante o rigoroso inverno alemão. Como consequência, mais de 1.000 pessoas morreram como resultado da falta de moradia e da destruição de infraestrutura da cidade. Não podemos esquecer dos ataques no Pacífico. Os japoneses bombardearam cidades como Manila, capital das Filipinas, e Xangai, uma cidade chinesa extremamente populosa. Em contrapartida, os Estados Unidos bombardearam o Japão e mataram 500 mil de pessoas. Posteriormente, mataram mais 70 mil com o terrível ataque nuclear em Hiroshima e mais 40 mil em Nagasaki, sem falar nos que morreram a longo prazo em consequência da radioatividade. Então, os bombardeios tiveram uma grande parcela de culpa por tanta gente ter morrido na Segunda Guerra Mundial. Outro importante fator que temos que levar em consideração é que este conflito foi muito mais móvel do que a Primeira Guerra. Assim como houve avanços na aviação, os tanques e a infantaria mecanizada proporcionaram aos exércitos a possibilidade de se moverem muito mais rápido do que em outras guerras. E acredite, isso teve uma diferença fundamental entre as duas guerras mundiais. Durante a Primeira Guerra, os soldados faziam avanços sem o apoio de veículos blindados e enfrentavam metralhadoras colocadas em trincheiras extremamente fortificadas. Já na Segunda Guerra, os aviões e a artilharia deixaram a defesa inimiga mais enfraquecida. Isso significa que, como os tanques conseguiam romper as fortificações mais facilmente e anular os efeitos das metralhadoras, rapidamente as tropas de apoio chegavam em caminhões e veículos blindados. Com essa maior agilidade, a guerra ficou mais rápida e ficou mais fácil avançar grandes distâncias. Ao mesmo tempo, a guerra móvel permitiu que mais pessoas morressem nos campos de batalha. Para você ter uma ideia, 11 milhões de soldados da União Soviética, 3 milhões de alemães, quase 2 milhões de japoneses e 1,5 milhão de soldados chineses morreram em combate. Isso sem falar nas perdas
seguidas da Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, Itália, Romênia e Hungria, que, somando tudo, foram quase 20 milhões de soldados que morreram em combate. Muito mais mortal que todos esses fatores que eu citei eram os nazistas. Durante a Segunda Guerra, os alemães e os japoneses fizeram uma matança indiscriminada de civis. O chamado Plano Geral do Leste foi um plano elaborado pela Alemanha para colonizar a Europa Oriental. O objetivo era escravizar, expulsar, exterminar a maioria dos povos eslavos na Europa. Durante a Operação Barbarossa, que aconteceu em 1941, os soldados nazistas mataram civis durante todos os 3.000 quilômetros em que avançaram na União Soviética. Em meados dos anos 90, a Academia Russa de Ciências divulgou que as estimativas de mortos por nazistas na União Soviética giram em torno de 13,7 milhões de pessoas. Além disso, 7,4 milhões foram vítimas de genocídio e represálias. 2,2 milhões foram mortos sendo deportados para trabalhos forçados e 4,1 milhões morreram de fome e doenças. Ao todo, estima-se que 20% da população soviética foi morta pelos alemães. O Japão também fez um massacre na China. O número de mortos gira em torno de 8 a 20 milhões e boa parte das vítimas morreu na terrível campanha envolvendo armas químicas e bacteriológicas. A crueldade dos japoneses foi tanta que, em 1940, eles bombardearam uma cidade chinesa com pulgas que carregavam a temida peste negra, causando surtos epidêmicos na região. Com toda a certeza do mundo, a pior coisa da Segunda Guerra Mundial foi Adolf Hitler. Apesar de toda a destruição e morte que a Primeira Guerra Mundial causou ao mundo, a Segunda Guerra Mundial trouxe Hitler, os nazistas, e um dos atos de genocídio mais famosos da história. O líder nazista foi responsável por matar muita gente e também por ter perseguido e assassinado milhões de pessoas. Foram cerca de 6 milhões de judeus assassinados, além de ter enviado 5 milhões de ciganos, homossexuais, soviéticos e testemunhas de Jeová e, consequentemente, para a morte. Sob o comando de Hitler, a Alemanha nazista embarcou em uma missão para limpar o país, como eles diziam, autorizando médicos e cientistas a realizarem todo tipo de experimentos macabros e programas de esterilização em massa. Diante de todos esses fatores, é certo que a Segunda Guerra Mundial foi o pior e mais brutal conflito da história. As batalhas de conquista travadas pelo eixo mataram milhões de pessoas. E quando as terras eram conquistadas, os nazistas tinham ordens para exterminar os ocupantes. No lado dos aliados, a matança de civis também era comum, pois tinham como objetivo reduzir as cidades do eixo a escombros para conter a onda de tirania que se espalhava. Além disso, as consequências da Segunda Guerra Mundial foram catastróficas. A Grã-Bretanha estava endividada, a União Soviética estava lidando com a fome generalizada e o Japão passou décadas reconstruindo a destruição causada pela bomba atômica. Por fim, grande parte da Europa havia sido ocupada no final da guerra e muitas cidades foram reduzidas a cinzas. Por hoje é isso. Nos vemos em breve aqui no canal.